Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor César Anunciato do Teorema Militar para mais um vídeo. Primeiramente gostaria de pedir a todos que se inscrevam nesse canal caso você não seja inscrito. Nesse canal nós falamos sobre concursos militares e tudo que envolve. Eu também quero convidar você a conhecer o Teorema Militar, que é o nosso curso preparatório para todas as carreiras. Lá tem as aulas teóricas completas do seu edital, listas de exercício em PDF e todas as listas de exercícios são corrigidas em vídeo. Todas, só de matemática, são mais de 1.300 exercícios, todos corrigidos em vídeo para você estudar e fazer aí todo o processo de aprendizagem aí, que é o teoria, exercício, correção, que é a melhor forma de você aprender a matéria para ser aprovado no seu concurso. O link para fazer a matrícula está aqui na descrição do vídeo. Bom, pessoal, hoje eu queria falar um assunto que me pediram para falar lá no Instagram, no @professoranunciato, me segue lá se você não segue, e pediram para eu falar como que eu passei na SpaceX estudando para a AFA. Bom, pessoal, não só passei na SpaceX estudando para a AFA, como passei também na Escola Naval, na EFON, na EAR e aonde mais? Na SpaceX, como eu te disse, né? Mas enfim, nesses concursos aí. Claro, depois eu acabei passando em outros concursos, como o Barro Branco, né, que é a Academia de Polícia aqui de São Paulo. Então eu fui aprovado nesses todos os concursos, estudando exclusivamente com foco na AFA, tá? Bom, por que o pessoal pergunta isso? Professor, como que o senhor passou na SpaceX se o senhor estudava para a AFA, né? E a gente sabe que na AFA não cai história, não cai geografia, não cai química, enfim. Bom, vamos lá explicar um pouco melhor essa situação, tá? Primeiro, eu tinha o foco na AFA. Por que eu estou dizendo isso? É muito importante que você defina um foco. Isso é muito importante. Como é que eu defino o meu foco? Você precisa analisar as carreiras e ver aquela que você se identifica mais. Qual é o teu sonho? Qual é o teu objetivo? Né? Então você precisa entender que é necessário escolher um foco. Você precisa escolher um caminho para seguir. Tranquilo? A partir disso, você pode prestar outros concursos? Sem dúvida nenhuma. Você pode prestar outros concursos. Mas é muito importante que você não saia da rotina de estudo para aquele concurso por causa de outro. Tranquilo? Então, quando eu estudava para a AFA, eu não ficava estudando história, não ficava estudando geografia, não ficava estudando química, que são as matérias que caem na SpaceX a mais do que na AFA, né? Então, eu em nenhum momento saí do foco. Ah, professor, mas como é que você passou na SpaceX? Vamos lá. Eu, por ter um foco, e a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco, eu estudei muito bem, focado as matérias da AFA, que era matemática, física, que são ainda, né? Matemática, física, português, inglês e a redação. Estudando muito bem isso de verdade, que é um outro detalhe que nós vamos aprofundar também, eu automaticamente conseguiria passar, pelo menos, na EFON, na Escola Naval tinha grandes chances, e na EAR. Por quê? Porque as matérias são as mesmas. Ah, professor, mas muda uma prova para outra? É claro, cada prova tem a sua característica. Só que aí entrando em detalhe naquele aspecto que eu falei, você precisa estudar de verdade. Estudar de verdade não é estudar somente com questões que caem só no seu concurso. Então, por exemplo, eu queria a AFA, eu não fazia questões só da AFA, pessoal. Eu fazia questões de tudo que aparecia, tudo que surgia eu fazia, tudo. Então, isso é muito importante, fazer questões do básico ao avançado, de forma gradual, de tudo que ia aparecer. Ah, professor, o senhor fazia a questão da EAR? Fazia, não é minha parte de embasamento, fazia EAR. Ah, o senhor fazia a questão da ESA? Fazia. O senhor fazia a questão da EFON, da Escola Naval, do ITA, do IME? Fazia. Você fazia questões de universidade em geral? Sim. Eu nunca tive frescura para fazer questão. Hoje em dia, o que mais tem é sommelier de questão. O cara quer degustar questões, né? Então, não, isso aqui não é do meu gosto, isso aqui não é do concurso que eu vou fazer, e o cara não faz a questão. Resultado de não fazer questão assim, você fica fechado. E aí, obviamente, você não vai passar nem no seu concurso de foco e nem em outros, tá? Então, questões você tem que fazer de todos os lados. Eu não estou dizendo para você, eu quero a ESA, eu vou ficar fazendo questão do ITA. Não, não é isso. Mas faça livremente as questões, né? Porque acontece o que aconteceu algumas vezes da ESA subir um pouquinho o nível, nem subir nível, mas diferenciar um pouquinho a forma de cobrar, e aí nego já se ferrou, né? Então, assim, fazer questões de variados lugares, sem problema nenhum. Então, só de estudar para a AFA, eu já tinha grandes chances de passar na EFON, na Escola Naval e na EAR. E foi o que aconteceu. Passei em todos esses concursos, todos. Inclusive a Escola Naval, ressaltando aqui, que é um concurso muito difícil. E na AFA também, né? Passei na AFA. Tá, e a SpaceX, onde entra nisso? Bom, a SpaceX também cai português, também cai matemática, cai física, cai inglês e cai redação. Como eu estudei focadão na AFA, essas matérias na SpaceX para mim era muito fácil. Por quê? Porque a SpaceX tem um nível abaixo da AFA.
Então, matemática eu acertei 19 questões, português eu acertei 17, física eu acertei 12, ou seja, gabaritei, inglês eu acertei as 12 e também gabaritei. Pô, e história, geografia e química, como é que funcionou? Bom, história e geografia, pessoal, com todo o respeito que eu tenho às humanas aqui, humanas é um pouco mais tranquilo de estudar. Eu não sei se vocês concordam comigo. É um pouco não de estudar, mas mais tranquilo de você entender, de você aprender. Claro que eu sei que no meu caso é uma exceção, mas você também pode fazer o mesmo. Eu sempre busquei me informar na questão de história e geografia, tá? Eu sempre encarei história e geografia como um conhecimento de mundo ali. Então, a gente vai sabendo de diversas coisas, né, da história, da geografia. Não necessariamente eu precisaria estudar ali, mas calma. Não é que você aí que vai prestar SpaceX não precisa estudar. Não é isso. Lembra que eu falei, você tem que ter um foco e ir pra cima, tá? Mas no meu caso, como eu ia muito bem nessas matérias, tinha certeza que ia muito bem em matemática, física, inglês, português, eu tirar uma nota não tão boa em história e geografia já me aprovaria com certeza, tá? Mas eu tinha que tirar uma média ali boa, tá? Então o que eu fazia? Quando passou a prova da AFA, eu estudei um pouco de história e geografia, tá? Não é o que você que vai fazer SpaceX deva fazer. Se você vai prestar a AFA, focadão na AFA, e quiser fazer isso depois de passar na AFA, você pode fazer, né? Aí você estuda um pouquinho ali. Mas foi muito pouco, tá? Eu fui muito mais com conhecimento de mundo ali, de história e geografia, tá? E aí eu fui lá e fui aprovado. Eu acertei 7 de geografia das 12 e acertei 7 das 12 em história, tá bom? Com conhecimento de mundo, digamos assim, tá? Um conhecimento que eu fui adquirindo ao longo dos anos. Tranquilo? De ver vídeos, de ler, esse tipo de coisa aí, tá? Então comigo aconteceu assim, né? Tô falando da minha experiência aqui. Ah, professor, e a química? Cara, a química é o seguinte, eu não sei química até hoje. Só que qual é o detalhe que hoje em dia já não funciona tanto mais? Antigamente, a mediana de física e química eram juntas, pessoal. Então, como eu gabaritei física, a química era qualquer coisa. Então, o que eu fiz? Eu li a prova inteira, consegui resolver ali em torno de 2, 3 questões que envolviam um pouco de física, tá? E aí eu consegui manejar ali. E acho que acertei uma no chute. Então acho que eu acertei 4 questões na época de química e as 12 de física. Eu acho que até a mediana talvez eu faria, mesmo mediana separada, talvez eu teria feito também com essas 4 aí, né? Mas, cara, é o seguinte. A química, quem levou foi a física, tá? Então eu tirei uma média boa, eu tirei 73 e pouco. Na época isso era alto, hoje em dia aumentou um pouco as médias, né? Mas eu passei na colocação 173. Fui até muito bem colocado, né? E passei na SpaceX no ano 2013 para 14, tá? Então assim, foi o que eu fiz. O conselho principal desse vídeo aqui: não queira atirar para todo lado. Estude focado num concurso e preste os outros, mas não mude a sua rota. Ah, professor, a prova DEAR foi antes da AFA, você ficou fazendo prova anterior DEAR? Não. Ah, o senhor fez revisão para a prova DEAR? Não. Ah, você, na época da escola naval, você ficou estudando cálculo pra caramba pra prova da escola naval? Não. Tá? Então, assim, eu foquei na AFA. E eu conheço N pessoas que focaram num concurso e passaram em outros. Ah, mas o cara passou na SpaceX sem estudar História e Geografia? Cara, parece estranho, mas é real. Quando o cara tá focado num concurso, alguma coisa ocorre ali na mente dele que ele consegue desenrolar outros tipos de matéria. Tá? De alguma forma. É um cara informado, é um cara que tá na atmosfera do estudo. Ele ouve um amigo falando de história, de geografia. Ele acaba vendo um vídeo no YouTube porque tá envolvido nisso. E o cara, quando ele tá ali focado, a cabeça dele tá pronta para receber informações. Foi o que aconteceu comigo. Tanto é que depois eu passei no Barro Branco, basicamente com a base que eu tinha da AFA. E o Barro Branco cai tudo. Cai sociologia, filosofia, história, geografia. Passei muito bem. Né? Na Universidade de São Paulo, na FUVEST, fui aprovado 2 vezes no vestibular, um para engenharia e um para matemática, que eu vou começar a cursar agora, né? Então assim, eu já dou aula de matemática, né? Mas agora eu vou formalizar, digamos assim, né? Mas passei 2 vezes, basicamente com a base do que eu fiz na AFA, né? De estudo para AFA. Então, o recado é o seguinte: quer prestar outros concursos? Pode prestar, inclusive recomendo, mas não saia da rota do seu foco para prestar esses outros. Foca em um. Coloca como objetivo Quero SpaceX. Pá, posso prestar AFA? Pode. Mas não fica saindo da rota por causa disso. Teve vários alunos do Teoria Militar que fizeram isso. O cara focou no SpaceX e acabou passando até na AFA. Tá? Tem vários. Neifon,
Na ESA nem se fala, né? O cara que estuda para SpaceX sério, na ESA sai tranquilo. A EAR, tá? Então, assim, o que eles fizeram? Colocaram como foco a SpaceX, no caso deles, e acabaram prestando outros concursos e passando. Assim como teve um aluno meu, que até tem entrevista dele aqui no canal, Yamasaki, que estudava para a SpaceX, passou na EFON. Acabou que ele passou nas duas, né? Passou na SpaceX, na EFON e na ESA. Passou em 3, o Yamasaki. Acabou que ele escolheu ir para a EFON, né? Mas ele estudava para a SpaceX, era a vontade dele. Depois ele foi conhecendo a EFON, trocou de ideia e passou também. Isso estudando para a SpaceX, tá? Por quê? Porque o cara estava focado na SpaceX. E aí ele estuda tudo muito bem, porque quando você coloca um foco, você tem motivação em cima disso. E aí, meu amigo, tudo se resolve, tá? Então faça isso, não saia do foco e pode sim prestar outros concursos. Bom, essa foi a minha experiência, pessoal. Claro que tem um contexto, tem uma série de coisas, mas estou aqui explicando para vocês. Espero que tenha ajudado em algo, tá? Pessoal, um abraço a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. Me segue no Instagram, @professoranunciato, e seja aluno do Teorema Militar, para você entender como, né, o meu método está ali. Então, como eu passei em todos esses concursos. Tá lá as aulas, tudo certinho, a forma que eu desenhei todo o curso. Eu sou professor de matemática lá, mas tem outros professores que seguiram a mesma metodologia que eu. Está lá tudo bonitinho para vocês estudar bonitinho as suas matérias, beleza? Galerinha, um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu!